Olá, sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio de Como se tornar a mulher de Provérbios 31. E a gente tem visto aqui nos episódios que a mulher de Provérbios 31, ela expressa o caráter de Deus, que tem como base o seu amor. É muito importante a gente compreender que o casamento, ele está a serviço, ele é um instrumento do nosso aperfeiçoamento no amor e também da nossa santificação. Quando a gente não compreende que o casamento é um instrumento para o nosso desenvolvimento no amor e na nossa santificação, a gente fica lutando contra o casamento. A gente fica vendo o nosso marido como o nosso inimigo. A gente fica competindo com o nosso marido ao invés de olhar para o nosso marido e ver que tudo aquilo que nós precisamos desenvolver, do ser uma esposa auxiliadora que satisfaz as necessidades dele, isso é, na verdade, o nosso aperfeiçoamento no amor e também no nosso processo de santificação. Então, quando nós vemos o casamento através dessa perspectiva, nós podemos entrar agora em um outro lugar que coopera para o nosso aperfeiçoamento no amor e também para a nossa própria santificação. E esse também existe um trabalhar de Deus em nós. Porque a gente não consegue entrar nesse lugar de ter o caráter de Deus e do versículo de hoje, de fazer o bem ao nosso marido, sem Deus. Porque nós não temos isso em nós. Nós não temos o próprio bem em nós mesmas. Então nós precisamos de Deus. E isso faz com que o nosso casamento não seja mais apenas eu e o meu marido, mas sim uma união trina, onde eu, meu marido e Deus. Então, quando nós enxergamos o nosso casamento a partir dessa perspectiva, um instrumento de Deus para nos aperfeiçoar ao amor e no nosso processo de santificação, incluindo Deus, o Senhor vai operando em nós e vai nos ajudando e vai fazendo com que a gente experimente cada vez mais este lugar de aperfeiçoamento, este lugar de santidade dentro do nosso casamento. E isso é maravilhoso, porque isso traz uma plenitude única, porque tudo começa a ser transformado. Nós somos transformadas, o nosso marido também é transformado, o nosso casamento vai sendo transformado à imagem de Deus, ao desenho de Deus, conforme Deus criou, porque agora Deus faz parte do casamento. Então, quando nós vemos através dessa perspectiva, nós entramos em um lugar de cooperar. E isso muda todas as coisas. E vamos aqui para o nosso versículo de hoje. Mas antes, deixa aqui o seu like no vídeo, acompanha aqui o nosso canal aqui no YouTube, ativa as notificações para você não perder os próximos episódios. Então, vamos para o versículo de hoje que diz assim: ela só lhe faz o bem e nunca o mal todos os dias da sua vida. Aqui está falando de um caráter do qual faz o bem ao marido todos os dias da sua vida. Não é só quando está no momento de prosperidade, não é só quando ela é satisfeita, não é só quando o marido faz as suas vontades, não é só quando está na fase da bonança, está tudo bem. Não, é todos os dias da sua vida. Quando está passando por crises, quando está passando por desafios, quando está passando por momentos difíceis, todos os dias ela faz o bem. Ou seja, o alvo dessa mulher, o foco dessa mulher é fazer o bem. Independente do momento, independente do que está acontecendo no casamento, ela tem o foco de fazer o bem. Ela está a serviço não do marido, mas do bem. Ela está a serviço de Deus e por isso ela faz o bem ao seu marido todos os dias da sua vida. Para a gente chegar nesse nível de amor, é claro que a gente precisa de Deus, e é importante também ressaltar aqui que o tipo de amor que é eros, que é o amor erótico, e o amor romântico, onde a gente tem a idealização de amor, esse tipo de amor eros, romântico e erótico, ele não é capaz de fazer o bem todos os dias da nossa vida. Porque esse amor eros, erótico e romântico, ele está muito baseado na sua própria satisfação. Ele está muito baseado no ego. Ele está muito baseado no quanto eu estou satisfeita e por isso eu te retribuo também o bem, porque você fez o bem a mim. Porque eu estou sendo satisfeita. Porque você está satisfazendo as minhas vontades. Porque você está me fazendo se sentir amada. Então eu retribuo a você baseado naquilo que eu estou sentindo. Então é um amor muito baseado na recompensa, é um amor muito baseado no próprio ego, no próprio eu, é um amor muito baseado no próprio reconhecimento de si, é um amor muito baseado nas emoções, na romantização do quanto eu estou feliz e sendo satisfeita e por isso eu faço bem. Esse amor
da Bíblia, desse versículo, não é o amor eros, não é o amor erótico e também não é o amor da romantização. Ele é o amor ágape. E o amor ágape é o amor que vem de Deus. É o amor que ama de forma incondicional. É o amor do próprio Deus. É quando a gente expressa ao nosso marido o amor do próprio Deus. É quando nós entramos em um lugar de ser um instrumento de Deus e estar a serviço de Deus na vida do nosso marido para contribuir com o nosso marido nos próprios planos de Deus na vida do nosso marido. Então, esse amor ágape é um amor que só pode ser desenvolvido se nós estamos em Deus, se nós nos colocamos no lugar de estar a serviço de Deus dentro da nossa casa, na vida do nosso marido, e a gente deixa Deus primeiro desenvolver isso em nós, esse amor em nós. Nós precisamos também ter uma experiência com esse amor ágape, com esse amor que é incondicional. Esse amor que a gente não ama porque tá tudo bem, porque nós estamos com prosperidade, porque a gente pode sair viajando, passando cartão, porque a gente não tem problema, porque a gente está sendo satisfeitas em todas as nossas vontades. Não é esse amor porque nós temos um benefício, mas é um amor incondicional que ama em tempo e em fora de tempo, que perdoa, que compreende, que acolhe, que anda mais uma segunda milha, que não julga e que faz o bem em atitudes. Então, fazer o bem, fazer é um verbo. Então, o fazer é um bem que está em movimento e esse bem é feito todos os dias. E aí, eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe o que é fazer o bem ao seu marido? Porque para alguns maridos é uma coisa, para outros maridos fazer o bem é outra, vai depender da necessidade dele. Eu perguntei para o meu marido o que é uma esposa que faz o bem, o que é fazer o bem a ele, e ele me deu uma resposta. Eu vou colocar a resposta dele aqui para vocês. Para o meu marido, fazer o bem é uma mulher que não reclama. Porque quando nós mulheres reclamamos, a gente gera no nosso marido um sentimento de que nós estamos insatisfeitas. E se ele é um marido que está preocupado com a gente, ou se ele entende que ele quer ter paz, primeiro ele vai querer satisfazer as nossas vontades para ele ter paz, para ele se sentir bom o suficiente, porque na maioria das vezes a mulher que reclama demais, ela não somente reclama, fala de algo que ela está insatisfeita, mas ela coloca a responsabilidade nele, ela culpa ele. Então a insatisfação dela é porque ele não fez, a insatisfação dela é porque ele não agiu, porque ele não falou, porque ele não tomou atitude. Ou seja, todas as reclamações dela é porque ele não fez alguma coisa ou porque ele fez alguma coisa. E nisso deixa ele culpado, do qual automaticamente ele quer um alívio dessa culpa. Então ele pensa, eu preciso fazer alguma coisa para agradar a minha esposa, para eu ter paz na minha própria consciência e também com ela. Só que nisso, todo o foco dele e toda a energia dele fica direcionada a agradar essa mulher. E se toda a energia dele está direcionada a agradar essa mulher, como que ele faz dinheiro? Como que ele cuida das outras coisas? Como que ele pensa em prosperar? Como que ele ocupa a mente dele em crescer, em ter ambição? Toda a força dele fica comprometida em agradar essa mulher porque ela está reclamando demais. Então, muitas vezes, a nossa própria reclamação tira o nosso marido de um lugar de ambição, tira o nosso marido de um lugar de foco, tira o nosso marido de um lugar de performance, de desempenho, tira o nosso marido de construir para a nossa própria família a prosperidade, que depois a gente reclama que a gente não tem e a culpa é o nosso marido. Mas quantas vezes é a gente que de alguma forma contribui para essa prosperidade, para essa ambição, para essa performance, para esse foco na vida do nosso marido não acontecer, porque a gente quer toda a atenção dele voltada para nós, porque nós queremos estar satisfeitas o tempo todo, e se nós não estamos satisfeitas, a culpa é do nosso marido. Entende? Então, pro meu marido, a resposta dele foi essa. E sempre quando a gente tem uma resposta do nosso marido, a gente precisa se analisar. E eu quero te lançar aqui um desafio. Pergunte ao seu marido. Pergunte a ele. Meu amor, o que é para você uma mulher que te faz o bem todos os dias? Todos os dias da sua vida. O que é uma mulher que te faz bem? E ouça o que ele vai dizer. Ouça. Porque a resposta dele é importante para ele. É importante para ele. E com certeza vai estar apontando um lugar do qual você precisa melhorar. E se você já é boa, de repente, nisso que ele falou, que ele apontou, então é um lugar para você sempre ficar vigilante. Para você não ficar caindo nesse lugar. Porque você já viu que o seu marido entende que você faz o bem a ele quando você não faz isso que ele falou. Ou seja, você vai ficar vigilante em não ter esse comportamento, em não ter essa atitude, em não ter essa fala.
Porque dessa forma você vai estar fazendo o bem ao seu marido todos os dias da sua vida. Então, fazer o bem ao nosso marido é fácil. Fazer o bem ao nosso marido é simples. É a gente querer saber, é a gente estar disponível com o coração aberto para ouvir o nosso marido, para saber dele, para conseguir satisfazê-lo, para conseguir fazer o bem. Porque uma mulher que satisfaz o marido é uma mulher que está interessada em fazer o bem a ele todos os dias da sua vida e treinar o seu amor, o seu aperfeiçoamento no amor e se tornar cada vez mais parecidas com Jesus, ter cada vez mais o caráter de Deus. Isso é para nós e essa é a verdade. Essa é a verdade para nós. Muitas vezes a gente, por conta da influência da cultura atual, do individualismo, da individualidade, do eu, muitas vezes a gente vai deixando se influenciar por essa cultura que diz que não, é eu. É o meu marido agora que tem que me fazer feliz. É ele agora que tem que me prover. É ele agora que tem um monte de coisa. E é verdade, existe uma parcela de responsabilidade no nosso marido, mas aqui, nesse canal do YouTube, comigo, nesses episódios, a gente vai olhar para você. Porque nós podemos sim contribuir através dos nossos comportamentos, do que a gente fala, das nossas atitudes, para a prosperidade do nosso marido, para a quem ele tem o potencial de ser, ele se tornar. Porque o nosso marido, ele tem uma semente de potência dentro dele, de quem ele pode vir a ser, de quem ele pode se tornar. E nós mulheres somos a influência para que a gente influencie essa potência e ele venha a se tornar ou não se tornar. Então, nós precisamos também compreender que um potencial de ser existe dentro do nosso marido, colocado por Deus. E nós podemos ser uma mulher que faz total diferença, que dá total influência para ele se tornar o homem que Deus planejou que ele fosse, desenhou que ele fosse. Mas a gente só consegue entrar neste lugar e ser essa mulher se a gente está a serviço de Deus. Se nós olhamos para o nosso casamento como uma oportunidade, como o casamento sendo um instrumento de nós sermos aperfeiçoadas no amor, no caráter, na santidade, e estamos com o nosso coração disposto a fazer o bem ao nosso marido todos os dias. A gente não entra nesse lugar de influência pelo amor, pelas virtudes, para que o nosso marido se torne quem ele tem o potencial de ser, sem amor, sem sabedoria, sem virtude, sem estarmos a serviço de Deus. Porque a semente no nosso marido, de quem ele vai se tornar, é do próprio Deus. E nós podemos, através da nossa influência, fazer essa semente nascer, germinar ou então morrer. Então, quem o nosso marido é, também tem muito de nós, também carrega muito de nós, da nossa disposição de fazer o bem a ele todos os dias ou não. Ou a gente ter o bem nas nossas mãos e não abençoar, e não dar o bem. E a palavra do Senhor disse que aquele que sabe fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então, se a gente sabe fazer o bem ao nosso marido e não fazemos, nisso nós estamos pecando. Nós estamos pecando. Então, nós precisamos olhar para nós em todas essas questões. A forma como a gente olha o casamento, a forma como a gente é disposta a fazer o bem ao nosso marido, compreendendo que existe um aperfeiçoamento do amor para nós. Que existe sim um processo de santificação que a gente pode passar dentro do nosso casamento. E que em tudo isso nós estamos trazendo Deus para o nosso casamento. Nós, o nosso marido e Deus. E nisso o casamento se transforma. Mas para isso nós precisamos ter o nosso coração disposto de estar neste lugar, de ser aperfeiçoado, de passar pelos processos de santificação, de ter um coração disponível a fazer o bem ao nosso marido, estando a serviço de Deus e compreendendo que fazer o bem ao nosso marido é a maior influência para que a semente de potência que Deus colocou no nosso marido, de quem ele pode se tornar, é influenciada e é cultivada por nós. Então nós temos um papel fundamental em quem o nosso marido é e também em quem ele pode se tornar. E com a sabedoria de Deus, a gente pode entrar nesse lugar, desempenhar este lugar e fazer com que o nosso marido também cresça,
prospere e tudo isso vai estar a favor também de nós e do nosso casamento, para a glória de Deus. Amém, minhas queridas? Que Deus abençoe grandemente o seu coração com essa mensagem, que você reflita sobre tudo isso e que o Senhor possa trazer verdades ao seu coração e que você também esteja com o coração disposto ao trabalhar de Deus, a ser no seu casamento essa mulher que o Senhor também te desenhou para ser e, portanto, você também tem o potencial de ser. Quando você se coloca nesse lugar a serviço, quando você deixa Deus trabalhar em você para que você seja no seu casamento a expressão do amor de Deus e para que vocês dois juntos vivam os processos de crescimento, de desenvolvimento, de aperfeiçoamento, de santidade que vai unir vocês dois um ao outro e também vocês dois a Deus, fazendo com que vocês vivam na plenitude e na vontade de Deus para a vida de cada um de vocês e também para o casamento de vocês. Amém? Que Deus abençoe grandemente e até o vídeo da semana que vem.